Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela no deserto até ao monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram e a vinha de Sibma. Os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com pranto de Jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação,
e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, plantarás formosas plantas e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás com que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe. E serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. Ai da terra que assombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e, passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os ramos, e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. E sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Isaías capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma.
Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora e informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos, nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido.
Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que digo que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu senhor! Sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos. Moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, como os anos do assalariado, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subiste aos telhados? Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este, da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão. Dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes. Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. E vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho, porém não olhastes acima para aquele que isso tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse:
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas à ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouvirem as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram seus palácios. Porém, converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento.
faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável.